história, tá? E, o nosso roteiro, ele é inteiro focado em perguntas, tá? Totalmente focado em perguntas. Então, é uma entrevista, você vai perguntando e assim você vai extraindo as melhores respostas que o entrevistado, quem no caso é especialista, nunca chegaria nessas respostas sozinho. Ele não escreveria essa copy desse jeito, mas como você está perguntando, as informações vão sendo organizadas dessa forma e de uma maneira que faz com que a outra pessoa compre depois de ouvir essas perguntas e essas respostas. Beleza? Então vamos lá, ó. Próxima pergunta. Fulano, você nasceu onde? Ah, eu nasci em tal lugar, tudo mais. Então vai contar um pouco da história dele. Claro, você não vai se demorar muito. Uma coisa que eu quero lembrar. A nossa entrevista, ela é dividida em 3 partes. E o objetivo é que ela dure 60 minutos, tá? Então, 20 minutos é a parte da apresentação. Então, a apresentação vai até a história, tá? Então, 20 minutos é a parte da apresentação, história, tudo mais. 20 minutos é a parte do conteúdo que você vai ensinar. E outros 20 minutos é a parte da oferta, na hora que você vai fazer, que vai indo para a parte onde as pessoas vão comprar de você. Então, 20, 20, 20. Beleza? Então, não se demora muito nas respostas, senão você vai ter uma live aí de 1h30, 2 horas, e fica um pouco cansativa. É interessante que as pessoas fiquem com um gostinho de quero mais, entendeu? E aí você vai sentindo. Claro que a gente pode fazer lives até de 3 horas. Eu já fiz live de 3 horas. Só que isso é com o tempo. Se você ainda não tem a prática, faz uma live menor, vai sentindo, entendeu? E aí você vai entendendo o que as pessoas gostam, o que você fala, o que você não fala. Então é progressivo. Você vai aumentando o tempo com o passar do tempo. Então, 20, 20, 20 para poder começar, tá? Então, beleza. Perguntou onde nasceu. Você é filho único? Quando você pergunta se você é filho único, automaticamente você pede para a pessoa falar se ela tem irmãos ou não. Então, você é filho único? Não, não sou filho único não. Então, eu tenho mais 3 irmãos, eu sou irmão do meio, eu sou caçula, eu sou mais velho, e ele vai falar um pouco sobre os irmãos. É interessante a gente falar sobre isso porque as pessoas vão criando conexão com você. Isso aqui é para criar conexão. A nossa copy, ela tem o objetivo de fazer 3 coisas. Conexão, atenção, desejo e ação. Essas são as 3 coisas, a gente já falou isso lá em cima, então a gente só está seguindo aqui, tá? Então, tanto que está aqui, ó, atenção aqui em cima, e a gente vai agora para a parte da história, tá? Você é filho único? Faço uma pergunta. Como era a condição financeira de vocês? Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque cria uma conexão. Se você veio de baixo, se você era pobre, se você agora é rico, beleza, mas você era pobre, você fala, a minha família, muito complicado, né? A condição financeira da minha família não era boa, meu pai era metalúrgico, minha mãe era empregada doméstica. Essa pergunta, condição financeira, é a hora de você poder falar qual que era a profissão do teu pai e da tua mãe, entendeu? Meu pai era metalúrgico, minha mãe empregada doméstica. Cara, a gente morava numa casa de madeira, isso, aquilo. Você vai falar como que era a sua infância, como é que foi. Se você era rico, você pode falar, cara, meu pai sempre teve muito dinheiro, a gente nunca teve problema com nada, e foi até por isso que fez com que eu tivesse depressão no futuro. Então, ou seja, você vai falar um pouco sobre a sua condição financeira, mas vai mostrar que a condição financeira foi um motivo para você chegar mais perto do seu resultado no futuro, tá? Então vamos lá. Como era a vida com seu pai e com a sua mãe? Você vai falar se você tinha uma boa relação com eles ou não. Você vai falar igual da condição financeira. Você vai falar se você tinha privilégio, se não tinha. Então, por exemplo, como era a vida com seu pai e com a sua mãe? Cara, era bem apertada, assim, sabe? Eu nunca tive uma boa relação com a minha mãe. Com meu pai sempre foi muito de boa, mas com a minha mãe era assim, sabe? Cara, eu não tive uma boa relação com meu pai. Eu brigava demais com meu pai me bebia na época e tal. Entendeu? Então você vai contar um pouco sobre isso, mas de forma resumida. E aí vem a pergunta que vai dar início à parte do conteúdo, certo? Que vai entrar de fato por que essa live existe. Então, por exemplo, como começou a sua história com um leilão? Coloquei até um exemplo aqui, ó. Como começou a sua história com um leilão? Ou, por exemplo, como começou a sua história com emagrecimento? Como começou a sua história com essa questão de ensinar matemática para as pessoas? E aí você vai explicar, minha história começou assim, 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 assado, tal, beleza? Próxima pergunta. Qual o problema que você enfrentava antes de descobrir o método que você vai ensinar hoje? Então, qual o problema você enfrentava? Então, cara, antes de eu aprender o método de emagrecer, eu tinha muita dificuldade, porque eu era compulsivo, eu comia que nem um louco, eu sofria de ansiedade, eu descontava tudo na comida. Então, você vai contar um pouco como que era a sua vida antes de você descobrir isso. O problema que você enfrentava antes da grande ideia, que é a big idea que a gente fala, né?